Bom dia. Bom dia. Cortes no CNPq afetam 225 pesquisas na URGS. Ameaça de atentado no campus do Vale assusta a comunidade acadêmica. URGS passa a integrar o comitê do movimento He4She. Universidade em Foco começa agora. No dia 29 de março, o Ministério da Educação anunciou corte de quase 30% no orçamento de universidades e institutos federais. Segundo o secretário da Educação Superior do MEC, Arnaldo de Lima Júnior, o bloqueio foi feito de forma preventiva. Na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, o corte de verbas ameaça a continuidade das atividades no segundo semestre. O Ministério da Educação anunciou no final de março um bloqueio de até 30% dos recursos das universidades federais. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o orçamento já vinha sendo apertado em razão da política do teto de gastos, adotada em dezembro de 2016 por meio da Emenda Constitucional 95, que limita o investimento na educação à variação inflacionária, congelando o aumento real das verbas por 20 anos. Em nota assinada pelo reitor Rui Vicente Oppermann e pela vice-reitora Jane Tutiquian, a URGS abre as contas e mostra que o contingenciamento chega a R$ 55.800.000, que representam 31,4% do orçamento para 2019. Esse valor corresponde a 65% dos recursos de capital, que são destinados a obras, aquisições de livros e equipamentos, e 30% dos recursos de custeio, que são aplicados em manutenção da infraestrutura, sala de aula, limpeza, serviços terceirizados, além de água, energia elétrica, redes de informática, laboratório, viagens de campo e infraestrutura direta de pesquisa científica. Então, nesse momento, a nossa determinação é: não há o que cortar, não cortaremos. E, por outro lado, a universidade não vai fechar as suas portas. Eu acho que esse, no fundo, é o grande desejo do governo que está aí, mas acho que nós vamos trabalhar com muita dificuldade. Os cortes de 30% sofridos pelas universidades federais atingem as unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de maneira diferente. Aqui, na unidade da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, eles chegam até 50% na prática. A verba que o governo federal envia para a universidade é repassada para as unidades através da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, a Proplan. A Fabico recebeu as cotas orçamentárias completas em janeiro e fevereiro, mas a partir de março foram suspensos os repasses, até a liberação por parte do governo federal. A cota referente ao mês de março só entrou em abril e veio pela metade. Depois disso, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação só recebeu verba novamente no começo de junho, referente à metade da cota que deveria ser do mês de abril. Ou seja, em 6 meses, a unidade recebeu 2 repasses completos e 2 pela metade, o que equivale a apenas 3 das 6 cotas que deveria ter recebido. Rafael Argenta Tams é técnico administrativo responsável pelo setor financeiro da Fabico desde 2012 e conta que não tinha visto nenhum corte do tipo desde que assumiu seu posto. Tem trabalhadores técnicos e professoras também, que já trabalharam em locais assim, onde o calor beira a insalubridade, porque a gente não conseguiu fazer essas manutenções, né? Se permanecer ao longo do ano essa previsão de, como até agora aconteceu, de metade do ano a gente recebeu metade do previsto, dificilmente a gente vai conseguir dar conta de todos os equipamentos que têm que ser consertados, né? Mesmo com a racionalização das despesas, a reitoria aponta que o controle de gastos da universidade não será suficiente para cobrir o corte anunciado pelo governo federal, o que coloca em risco a instituição e pode causar paralisação das atividades. Em Porto Alegre, no dia 15 de maio, a comunidade da URGS protestou contra o contingenciamento imposto pelo governo. O ato também reuniu estudantes de outras instituições, do ensino superior, médio e técnico.
O ato reuniu cerca de 20 mil pessoas e teve como ponto de encontro a Faculdade de Educação da URGS. Os manifestantes protestaram contra a medida recente do governo, que congelou 30% das verbas do ensino federal. As manifestações começaram pela manhã e se estenderam até a noite. Devido ao contingenciamento dos recursos públicos, o programa Idiomas Sem Fronteiras anunciou a suspensão de suas atividades para o curso de inglês. Realizada pelo Ministério da Educação, a iniciativa oferece cursos presenciais de língua inglesa, além de inscrições gratuitas para aplicação do teste TOEFL para alunos e servidores da URGS. As aulas em andamento seguem normalmente, mas novas vagas não serão disponibilizadas. Cortes recentes no orçamento do CNPq ameaçam a produção científica da URGS. Em abril, o governo congelou investimentos em pesquisa por todo o país. A medida faz parte do plano do presidente Jair Bolsonaro, que fala em redução de investimentos no ensino superior. Em abril desse ano, o CNPq congelou 200 milhões de reais do orçamento. Esse dinheiro seria destinado a propostas selecionadas ano passado, no edital chamado Universal 2018, que aprovou verbas de até 120 mil reais para o custeio de projetos. A medida afeta mais de 5.500 pesquisas de todo o Brasil, sendo 225 delas na URGS. Uma das pesquisadoras afetadas desenvolve um dicionário internacional de linguagens de sinais. Sem o apoio do CNPq, a gravação das traduções desse dicionário é comprometida. Eu tinha feito a solicitação de 2 bolsas, uma de iniciação científica e outro de apoio técnico, então eu estava bem no período de seleção dos bolsistas e houve esse corte. Todo o trabalho de edição, né? Todo o trabalho de produção de vídeos, todo o trabalho, por exemplo, que requer, né, mais um registro justamente, né, da língua de sinais e da produção de materiais, esse é um trabalho que fica bastante inviabilizado, né? Para o pró-reitor de pesquisa da URGS, por todo o mundo, o desenvolvimento científico depende diretamente de governos. No Brasil, não há alternativa para a pesquisa que não seja o apoio federal. Todo mundo desenvolvido, ou nos países que se desenvolveram, a maior parte da atividade de pesquisa é financiada pelos governos, é financiamento público, né? Não existe nenhum país que tenha um financiamento exclusivamente privado, nem majoritariamente privado de pesquisa científica. Se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, que é muito desenvolvido em questão de fundos privados nas universidades, de doações privadas, de instituições privadas de apoio, de pesquisa na indústria, ainda assim, a maior parte da pesquisa feita nas universidades, a maior parte da verba destinada à pesquisa nas universidades vem do governo federal norte-americano ou de governos estaduais. Por conta desses cortes, recém-formada na URGS em Ciências Sociais, Gabriela Carafini está insegura em seguir a carreira acadêmica. Eu pretendo fazer a prova de mestrado no final do ano, a seleção para o PPG de Ciência Política da URGS, ou de Políticas Públicas, ou os dois. Com esses cortes, a perspectiva é que não exista bolsa de pesquisa para nenhum PPG. Então, não sei como é que vai estar nas exatas, nas engenharias, mas nas ciências humanas a gente já está meio... não vai ter. Em abril, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que investimentos no ensino superior, sobretudo em filosofia e sociologia, poderiam ser descentralizados pelo Ministério da Educação. Bolsonaro disse que repasses seriam destinados a outros projetos, que ensinem os jovens leitura, escrita e a fazer conta, para que a sua formação gere renda para a pessoa e bem-estar para a família. As declarações vêm sem que haja uma concretização do que elas significam. Quer dizer, vai haver uma descentralização dos investimentos em filosofia e sociologia. O que significa isso? Como isso vai ser implementado? Vai haver corte de programas? Vai haver redução de investimentos para projetos nessas áreas? Vai haver corte de bolsa nessas áreas? Qual é exatamente a ação, né? Então, essas declarações vêm muito pela imprensa, sem que a gente saiba exatamente o que elas significam. É um reflexo bem caricato da visão de educação que o governo tem, de criar mão de obra barata, e tem que saber ler, não interpretar, ler, saber ler as palavras, ou seja, analfabetismo funcional vai continuar com tudo, e fazer conta, mas não refletir em cima das contas que você está fazendo, e não, para que vai servir essa conta, afinal, qual que vai ser o impacto que isso vai ter. E isso casa muito com essa desvalorização da filosofia e da sociologia, que são as áreas do conhecimento que te fazem refletir sobre como esse conhecimento mais instrumental é aplicado na sociedade.
Em maio, o governo também bloqueou recursos da CAPES. Por todo o país, foram mais de 3.000 bolsas congeladas, 133 delas aqui na URGS. A seguir, a ameaça de atentado no campus do Vale assusta a comunidade acadêmica. Um dia de tensão na URGS. Mensagens de fóruns da internet circularam pelas redes sociais e causaram medo na comunidade acadêmica. O teor das conversas indicava que um possível atentado contra mulheres poderia acontecer no campus do Vale. Tudo estava tranquilo na URGS na manhã do dia 20 de março, até que mensagens compartilhadas nas redes sociais assustaram toda a comunidade acadêmica, principalmente as mulheres do campus do Vale. A gente ficou sabendo pelo grupo do WhatsApp da História, que é o nosso curso aqui. Não tivemos maiores informações, a princípio foi todo um caos, todo um estardalhaço, e aí depois a gente foi ficando sabendo aos poucos que isso partiu de um grupo, de uma postagem na internet. O que circulava nas redes eram capturas de tela de postagens em fóruns da internet. O conteúdo das mensagens apresentava ameaças de atentado às mulheres dos cursos de exatas do campus do Vale, além de declarações racistas contra os alunos negros. A partir disso, a Coordenadoria de Segurança da URGS atuou com medidas preventivas. E nossa primeira providência é encarar ela como uma situação real, né? E também comunicar às autoridades, né? Diante da situação de alerta, a URGS agiu rapidamente. Ainda na tarde do dia 20 de março, a reitoria publicou nota oficial explicando que havia acionado a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, além da Polícia Civil e Polícia Federal e a Brigada Militar, que atuou tanto no campo da investigação quanto enviando bases móveis para o entorno do campus do Vale para reforçar a segurança interna e garantir uma maior tranquilidade à comunidade acadêmica. Acho que eles tomaram medidas assim cautelosas e preocupadas com o bem-estar e a proteção de todo mundo, então eu fiquei um pouquinho mais calma. As ameaças de atentados se tornaram um fato recorrente nas universidades brasileiras. Segundo a Coordenadoria de Segurança da URGS, já são 19 casos, sendo o último neste mês de junho na Universidade Federal de Pernambuco. Nenhuma dessas ameaças se concretizaram. O teor das mensagens e o discurso de ódio levanta o debate sobre o conflito entre jovens universitários. A professora Melissa Pimenta, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, explica o comportamento da juventude. Ser jovem não significa necessariamente aderir, a uma pauta de direitos humanos, uma pauta universalista, pluralística, de igualdade. Pode ser também aderir a discursos misóginos, como foi de fato o que aconteceu, racistas e homofóbicos. Desde a ameaça, nenhum ato violento ocorreu. Assim como não houve outra mensagem do tipo envolvendo a URGS. Porém, o caso ainda deixa vestígios da sensação de medo na comunidade acadêmica. A gente via esse tipo de notícia fora do Brasil, a gente achava que isso nunca ia acontecer aqui. Eu acho que é uma maneira da gente ver tudo o que está acontecendo, refletir sobre isso e entender como que é a nossa ação para tentar melhorar esse sistema louco que a gente está vivendo. O Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais está desenvolvendo projetos em parceria com o Comando Militar do Sul. Entre os trabalhos que ainda não foram defendidos, consta o estudo sobre a robotização militar e a digitalização das Forças Armadas. O objetivo da tese é compreender a relação entre a guerra e a tecnologia na era digital, além de verificar como as Forças Armadas lidam com a incorporação desses sistemas. O estudo faz parte de um acordo de integração entre a URGS e o Comando Militar do Sul. No dia 15 de maio, ocorreu mais uma edição do URGS Portas Abertas. O evento ofereceu mais de 1.000 atividades gratuitas espalhadas por todas as unidades acadêmicas. Realizado desde 2003, o Portas Abertas é o primeiro contato de muitos estudantes de ensino médio com a URGS. Além de auxiliar o vestibulando na escolha de uma carreira, o evento também apresenta as ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Nesta edição, o Portas Abertas ofereceu 1.271 atividades, o maior número desde a criação do evento. Marcado pelo tom de resistência pela educação, o público de 12.000 pessoas reuniu estudantes de todo o Rio Grande do Sul.
Alunos cotistas socioeconômicos da URGS relatam a falta de clareza na solicitação dos documentos para a realização da matrícula. Além da dificuldade em cumprir o prazo estipulado, a demora na homologação assombra os estudantes. Vitória passou para o curso de fisioterapia no ano de 2018 e, entre idas e vindas, esperou mais de um ano para ser homologada. Então foi um ano bem intenso para mim, porque eu já fui lá, fui ano passado no primeiro semestre, fui no segundo, e a única coisa que me falaram é que era para eu continuar indo vendo online, porque eles não tinham uma data para me darem a resposta dos documentos. Eu liguei para lá muitas vezes, porque sempre que eu tenho uma dúvida, o que eu tenho que fazer, que isso. Então, muitas vezes eles me encaminhavam para outros lugares, e esses outros lugares, não é aqui, liga para tal lugar, não é aqui. Já foi uma vez que eu fui encaminhada umas 5 vezes e eu não cheguei em lugar nenhum. Eu tive que sair de casa para ir lá resolver pessoalmente. Os quase 40 documentos que precisam ser enviados na hora da matrícula têm como objetivo evitar fraudes e comprovar que o aluno possui a opção de cota que escolheu na hora da inscrição no vestibular. Porém, com apenas 4 dias para o envio de toda a papelada e o pouco conhecimento sobre essas questões burocráticas, os ingressantes acabam enviando documentos incompletos, o que atrasa ainda mais o processo de homologação. Por mais que para eles esteja tudo explicado com palavras bonitas, muita gente não vai entender o que eles estão pedindo, o que eles querem. O método de avaliação dos documentos envolve desde a confirmação dos dados informados até entrevistas e comprovações presenciais. Porém, os comprovantes solicitados não levam em conta os diferentes tipos de famílias existentes, dificultando ainda mais o processo de busca por esses documentos. Agora, em janeiro, eu estava na colônia de férias, inclusive da URGS, e eles me mandaram, dia 12 de janeiro, me pedindo mais documentos. E foi muito desesperador, porque eu não estava em Porto Alegre, eu não tinha muito o que fazer. Por mais que não fossem meus documentos, eram referentes ao meu pai, que é uma pessoa que não tenho contato, então eu achava que não precisava de todos os documentos dele, assim como da minha família. Não achei isso claro no edital. Amanda, estudante do curso de Relações Públicas, entrou no curso em 2018 com a cota socioeconômica, mas perdeu a vaga pois não conseguia enviar todos os documentos solicitados. Nesse ano, ela entrou na universidade para o mesmo curso, só que desta vez sem a cota. Eles te perguntam as coisas, pelo menos que foi o que eu senti na entrevista e durante toda a situação, e acham que tu sabe do que está acontecendo, do que estão perguntando. Só que, na verdade, todo o processo do envio de documentos é uma coisa assim, tipo, tu tem uma semana para pegar tudo ali, se tu não está preparado para todos os documentos que tem, tu tem que correr. E muita coisa tu pega e tu nem sabe o que é e acaba só enviando. Em nota, a universidade diz que para o próximo vestibular haverá um prazo limite para a publicação do resultado de todas as avaliações dos candidatos e que tomará medidas para corrigir a situação. Dentre elas, a redução do número de documentos solicitados, a transformação em formulários online de alguns que antes eram em papel, o aumento do prazo para envio dos documentos, vídeos explicativos sobre o envio da documentação e envio de e-mail para os candidatos ingressantes em 2020, cada vez que há uma mudança no status da avaliação. A seguir, uma iniciativa de combate ao machismo dentro da URGS. Fique conosco. O combate ao machismo é um debate frequente nas universidades. Agora, esse tema também será pauta de assunto institucional. Isso porque, no dia 10 de abril, a URGS aderiu ao movimento He4She, criando um comitê local na luta contra o machismo. Criado em 2014 pela ONU Mulheres, o He4She é uma ação que busca engajar os homens na luta contra o machismo. No Rio Grande do Sul, desde 2017, o movimento conta com um comitê impulsor, que em abril a URGS oficialmente passou a fazer parte, criando um comitê local na universidade. Embora o combate ao machismo sempre esteve presente na universidade de maneira informal através do ensino e de coletivos individuais, o He4She é uma ação inédita, pois unifica o movimento feminista dentro da URGS. Para a vice-reitora, embora a luta pelos direitos das mulheres já tenha progredido bastante, é necessário fazer com que os homens também participem desse movimento. E é por isso que esse movimento se chama He4She. É o homem pela mulher. Quer dizer, nós sabemos que há muita coisa a se fazer
no empoderamento feminino. Mas a gente sabe que sozinhas dificilmente nós alcançaremos. Nós temos que ter a parceria dos homens, por isso o He4She. A primeira ação do movimento na URGS é uma pesquisa online com a comunidade acadêmica sobre a percepção de assédio moral e sexual dentro da universidade. E o objetivo é, a partir desta pesquisa, a gente mapear se existe, a gente acredita que existe o assédio sexual, o assédio moral, né? Mapear em toda a universidade como se dá e, a partir disso, a universidade estabelecer políticas institucionais e, principalmente, começar a discutir na universidade uma mudança cultural. Esse vai ser o primeiro momento. Vamos mapear como está na universidade, como estão, né, as relações dentro da universidade e, a partir daí, estabelecer ações. Hoje, na URGS, não existe nenhum tipo de política institucional destinada a atender casos de assédio dentro da universidade. É possível apenas que a vítima realize uma denúncia na ouvidoria ou abra um processo interno contra seu agressor. Essa falta de amparo da universidade para esse tipo de caso acaba sendo um problema para a vítima que procura na instituição alguma forma de ajuda. É o caso dessa estudante que preferiu não se identificar. Após sofrer um episódio de assédio moral e violência verbal por um colega de curso, a aluna não encontrou na universidade o suporte adequado para fazer o acolhimento do crime. Bati em várias portas, toda porta que eu bati, não é aqui, é ali, não é aqui, é ali. E a URGS tratou isso como se fosse inédito. Era vergonhoso de ver as pessoas, eu relatando as pessoas, pois é, nunca aconteceu, é a primeira vez. Nunca tive um processo como esse. A gente não sabe lidar com isso. É um processo tão burocrático e tão doloroso que em alguns momentos tu se questiona se... por que eu não deixei pra lá, né? Resolvesse isso. O episódio aconteceu em setembro do ano passado e até agora o agressor segue impune. Eu tenho que terminar a universidade, não dá também pra não vir na universidade. Eu fico, se ele senta de um lado, eu sento do outro. Quando ele está saindo, eu espero ele sair. Eu que me cuido, porque ele anda pela universidade como ele sempre andou. A pesquisa fica disponível para os alunos até o final de junho. A expectativa é que esses resultados preparem a universidade para dar suporte aos casos de assédio moral ou sexual que acontecem na URGS. Então, a universidade ter a participação no comitê, a universidade criar um comitê próprio e, principalmente, a universidade mostrar que ela realmente vai implementar mudanças e propostas e ações para que esse assunto seja discutido é algo fundamental para que as mudanças realmente aconteçam. Eu acho que vai dar um aparato, né? Espero que dê, tenho esperança, sim, né? Que a URGS mude. Entre os dias 21 e 24 de maio, aconteceu na URGS a 7ª edição da Semana da África. Este ano, o tema do evento foi Fluxos Transnacionais e Africanidades. O evento aconteceu no campus central da URGS e reuniu centenas de pessoas em palestras, rodas de conversa e atividades culturais. Houve também uma feira de gastronomias e acessórios africanos. A Semana da África é promovida pelo Departamento de Desenvolvimento Social da URGS desde 2013. Neste ano, o evento debateu as culturas negras no Novo Mundo e também a relação dos povos africanos com seus descendentes. E a URGS é a marca mais lembrada pelos gaúchos na categoria Universidade Pública, do Top of Mind 2019. Essa pesquisa procura captar uma lembrança espontânea dos gaúchos sobre as marcas preferidas. A premiação foi realizada no dia 23 de maio, em Porto Alegre. Alunos e ex-alunos da Escola de Engenharia da URGS criaram o primeiro fundo patrimonial de uma universidade federal brasileira. O objetivo a longo prazo é apoiar projetos e pesquisas. Um fundo patrimonial, também chamado de endowment, é uma espécie de caixa paralelo que capta doações espontâneas e investe parte dos rendimentos em projetos de relevância social. A outra parte é reinvestida para que nunca falte dinheiro no empreendimento. Por esse motivo, os resultados das doações se dão a longo prazo. Observando universidades de outros países, 5 alunos e ex-alunos da Escola de Engenharia decidiram criar um fundo patrimonial, denominado Fundo Centenário. O objetivo é financiar projetos de pesquisa e inovação na engenharia. O fundo é inspirado em universidades do exterior e também no Amigos da Poli, criado na USP e pioneiro no ensino superior do país. O Fundo Centenário conta com comitês e conselhos formados por especialistas e doadores para administrar o dinheiro e selecionar os projetos que serão beneficiados.
As pessoas que são escolhidas para os conselhos, para os comitês, vêm da Assembleia dos Doadores. Então, apenas quem doou com dinheiro está elegível. Então, a gente vai ter a primeira Assembleia em breve e aí a gente vai definir quem vai ocupar cada cadeira. No começo desse ano, o governo sancionou a Lei dos Fundos Patrimoniais, que não só permite a criação desses fundos, como também estimula doações privadas para projetos de interesse público. O Fundo Centenário, no entanto, não nasceu como uma iniciativa da universidade como um todo, mas sim como um projeto de alguns alunos e ex-alunos para dar suporte à escola de engenharia. Esse fundo não é um fundo da escola, mas sim para a escola de engenharia, né? Então é uma associação, né, sem fins lucrativos que emula o funcionamento de um fundo. Por ser direcionado à escola de engenharia, a URGS não tem poder de decisão, já que a verba não é ligada à universidade. A gente faz parte do conselho na hora de escolher os projetos a serem fomentados ou apoiados por esses fundos. Então a escola de engenharia tem uma cadeira cativa, digamos, na escolha dos projetos. Mas toda a questão da captação do recurso e de como esse recurso vai ser investido, a gente não opina. A gente opina, então, na hora de como esse recurso vai ser gasto em projetos para a escola de engenharia. A ideia é abranger diversos projetos e pesquisas universitárias, tanto de professores quanto de alunos, assim como auxiliar em competições estudantis de engenharia e tecnologia. Victor Alexandre está concluindo a graduação de Engenharia de Produção e é um dos doadores do fundo. O estudante acredita no potencial do projeto tanto para estimular outros cursos, quanto para quebrar algumas barreiras entre recursos públicos e privados. Apesar de ser um assunto bastante polêmico, a interação entre esfera pública e privada, a gente pode ver, principalmente pelo momento atual, que nem sempre dá para desconfiar num aporte do governo. E eu acho que é uma alternativa para não ficar especificamente dependendo do governo, porque muda governo, às vezes muda a política econômica, e isso pode prejudicar bastante as pesquisas e a instituição, a universidade de uma maneira geral. Por só usar o rendimento das doações, o projeto só conseguirá financiar as gerações futuras. A ideia dos idealizadores do Fundo Centenário é deixar um legado para as próximas décadas. Então, a forma que a gente vê o endowment é a forma mais sustentável de gerir qualquer organização. Então, o nosso sonho é que todos os cursos da URGS tenham, que a URGS tenha um, mas também que instituições, ONGs, todas tenham. Então, é a forma que a gente vê os endowments. Quem quiser doar qualquer valor ou saber mais informações, basta acessar www.fundocentenario.com.br. E Universidade em Foco fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Bom dia. Bom dia. Até a próxima.